Eu fui no cemitério. O cemitério conta com mais de 2.800 túmulos de jovens que foram pregar o Evangelho em terras estranhas. Oraram por 100 anos para que o Evangelho de Jesus Cristo chegasse a todos os povos da terra. Oh, eu pensei que nós fazemos muito por missões. Eu me ajoelhei de lado do túmulo de Zanzedorf. Eu me ajoelhei no meio dos corpos, dos túmulos de mais de 2.800 jovens. E eu orei a Deus para que a minha vida pudesse ter propósito, como teve a vida daqueles jovens que deram a sua vida, vendidos como escravos, para pregar a mensagem do Evangelho do Rio de Deus. Nós não fazemos muito por missões, irmãos. Muitos de nós poderíamos nos envergonhar do que nós fazemos por missões. As orações intercessórias. Hoje existem 2.227 povos, que são os povos mais resistentes ao Evangelho de Jesus Cristo. Eles moram em países fechados. O que é um país fechado? O país fechado é um país que o missionário não pode dizer que é missionário. É um país que ele não recebe visto religioso. É um país que ele não pode ser o pastor da igreja. É um país onde ele não pode alugar um lugar ou comprar um terreno, construir uma igreja, colocar a placa do nome da sua igreja e esperar que as pessoas venham para ouvir o Evangelho. Isso é um país fechado. O país fechado é um país que o missionário vai, por todos os anos que ele passar naquele país, as autoridades daquele país, a polícia, o governo, nunca pode saber que ele é um missionário. Isso é um país fechado. O país fechado para o Evangelho é um país onde os grupos religiosos são fanáticos. Eles matam em nome da religião. Isso é um país fechado. Um país fechado é um país onde as pessoas vão e quando há um movimento de avivamento e muitas pessoas começam a se converter em algum lugar, o governo, a polícia ou os próprios líderes políticos e religiosos daquele país, eles vêm e querem bloquear o Evangelho de Cristo. É um país fechado para o Evangelho. Essas últimas 2.227 etnias que ainda falta, que tem o mínimo ou nenhum missionário, ou que tem o mínimo de cristão ou nenhum cristão entre elas, são consideradas etnias dentro de países fechados. Os missionários hoje, eles não podem ir com a Bíblia na mão. O missionário para esse país, ele não pode ser um pastor que vai pregar e abrir uma igreja nesse país. Ele vai lá para encontrar um homem de paz. Ele vai lá para encontrar uma família. Ele vai lá para sentar escondido com aquela família. Ele vai lá para orar por um ano ou mais por aquela família. Ele vai lá e ele ora e ele fala da Bíblia Sagrada para aquela família, até aquela família ocultamente aceitar o Senhor Jesus Cristo. E aí quando aquela família ocultamente fala do Senhor Jesus Cristo, ele ocultamente começa a chamar os seus amigos íntimos para ouvir também a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é um país fechado para o Evangelho. Eu morei 18 anos na Índia. Nunca pude dizer na polícia que eu era missionário. Nunca tive visto de missionário. Um dia, no meu afã, no começo da minha vida missionária lá na Índia, eu dei Bíblia a todo mundo do prédio. Eu fiz Jesus a todo mundo do prédio. Orei por todo mundo do prédio. Foi aquela festa. E aí a polícia faz rotina, check-up de rotina nos estrangeiros. Na época eu era estudante. E aí a polícia foi na escola, depois foi onde eu morava, eu não estava na missão. E aí a polícia foi no meu vizinho, bateu na porta e perguntou: a senhora conhece as estrangeiras que moram do seu lado? Conhece. Quem são elas? São as meninas do Brasil, são muito boas. O que é que elas fazem? Elas oram, elas me deram uma Bíblia, elas pregam o Evangelho, elas são missionárias. E
E aí eles foram embora. Quando nós chegamos em casa, tinha uma intimação da polícia. Esse é país fechado. País fechado para o Evangelho. Se a polícia sabe que nós somos missionários, eles nos dão 24 horas. Somos deportados, colocados na lista negra do país e nunca mais poderemos entrar de volta nesse país. Esse é um país fechado para o Evangelho. As últimas 2.227 etnias ainda a serem evangelizadas são em países fechados para o Evangelho. Aonde estão essas etnias? No sul da Ásia. Azerbaijão, Paquistão, Afeganistão, todos os tons que existem lá no sul da Ásia. A Índia, o Paquistão, Bangladesh, Nepal, Tibete, Mongólia, Laos, Vietnã, países fechados para o Evangelho. O Oriente Médio, o Irã, o Iraque, o Catar, todos os outros, a Arábia Saudita, países fechados para o Evangelho. Eles estão no norte da África, no Sudão, em Marrocos, na Eritreia, em países fechados para o Evangelho. Essas 2.227 etnias. Qual é a responsabilidade nossa da Igreja do Senhor Jesus Cristo hoje? Orar para que a mão refreadora de Deus tenha misericórdia desses países. É orar para quando você escutar uma guerra que estoure no país, você peça que a mão refreadora de Deus ajude que muitos sejam salvos. É você orar quando está um desastre, um terremoto, um tsunami, que Deus tenha misericórdia de alguns. A mão refreadora do poder de Deus não permita que Satanás, os demônios e o diabo possam destruir as vidas que talvez nunca tenham ouvido a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Como que nós fazemos missões hoje? Orações intercessórias. Olha, vamos orar 1 minuto por missões. Toda hora que você for orar por missões, lembre dos morávios que oraram 100 anos, todos os dias por 100 anos. Uma cidade de menos de 3.000 habitantes mandou mais de 3.000 missionários. Isso é fazer missões. Como que nós fazemos missões? Trabalho de parceria, a igreja local junto com as agências missionárias. Como que esse trabalho da igreja local junto com os missionários? Porque as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, elas precisam conhecer a igreja de Cristo, o Evangelho de Cristo, e não a nossa denominação. Aleluia. As agências missionárias, elas juntam pessoas de muitas denominações que representam a igreja de Cristo. Elas representam pessoas de diferentes línguas, que é a igreja de Cristo. De diferentes culturas que são, que é a igreja de Cristo. E aí esse grupo de pessoas, de nações, de línguas diferentes, vão lá pregar o Evangelho representando a igreja de Cristo. As agências missionárias, elas ajudam as pessoas que não tem nenhuma igreja naquele lugar. E as agências, elas têm ONGs, elas têm coisas, elas podem trabalhar melhor com os governos. Nesses países fechados, como já falei, nós não podemos ir como missionários. Nós temos que ir como estudantes, como profissionais, como empresários, de qualquer outra maneira para estarmos nesses países. Então a parceria é muito importante. Os missionários para essas 2.227 etnias, eles precisam ter um treinamento específico, de um treinamento teológico, um treinamento transcultural, um treinamento linguístico, um treinamento de cultura, um treinamento de política desses lugares, para poderem pregar o Evangelho de Jesus, para que as suas vidas não corram perigo também. É assim que nós fazemos o trabalho missionário. Para terminar, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, 10% somente das pessoas que aceitaram a Jesus porque tiveram uma revelação supernatural de Deus. Somente 10%. Jesus apareceu no sonho. Elas foram curadas milagrosamente. 10% somente. De todas as pessoas que aceitaram Jesus. 20% de todas as pessoas que aceitaram Jesus. Elas aceitaram Jesus porque elas foram num culto. Porque elas foram numa reunião de cristãos. 20%. Mas 70% das pessoas que aceitaram Jesus em todo o mundo, elas aceitaram Jesus porque o meu amigo me falou de Jesus, porque o meu vizinho me falou de Jesus, porque alguém sentou comigo e me discipulou, porque alguém sentou comigo e falou de Jesus. E como essas 2.227
explicou o Evangelho do Senhor Jesus para ele. Glória a Deus. Então vamos trabalhar. Nosso tempo está vindo. Eu gostaria de poder falar sobre a Índia agora, mas não dá tempo. Foi só uma introdução. A pregação fica para a próxima vez. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite: qual é o grito de Deus aos perdidos? O tempo está se findando. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Para que eles possam se arrepender e crer no Evangelho, é necessário que alguém vá lá e pregue nesses países fechados. Que Deus encontre essa igreja fiel. Que Deus encontre essa igreja que ore com os morados. Que Deus encontre essa igreja que intercede em cadeias de jejum e oração pelos perdidos da terra. Que Deus encontre essa igreja de jovens, casais, homens e mulheres que não tenham a sua vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira que lhes foi proposta, que é a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus encontre nessa igreja pessoas que digam: eu vou renunciar tudo e vou para um país pregar o Evangelho. Que Deus encontre nessa igreja aquele que aborrece pai, irmão e irmãos e deixa casa e possessões e bens para ir a uma terra distante que ele não sabe nem onde é, assim como Abraão, para pregar o Evangelho, para que todas as famílias da terra sejam abençoadas.